Capítulo 1006. De pé na muralha e olhando para a fria escuridão além, Sun-Ni tinha uma expressão contemplativa no rosto. O vento cheirava a neve enquanto brincava com seus cabelos negros, que já haviam crescido um pouco demais. O luar pálido permeava o ar, não conseguindo alcançar a terra devastada. Winter e Dali estavam sentados nas proximidades, apoiando-se no parapeito de liga da parede e compartilhando um frasco. Os dois capitães pareciam calmos, um de sua maneira relaxada habitual, o outro solene e sério. Quando o conteúdo do balão acabou, Winter suspirou e olhou para Sun-Ni. Você parece terrivelmente sério hoje. Ele permaneceu por um momento, depois deu de ombros. Apenas pensando em coisas. Ela não pressionou, contente em descansar com os olhos escondidos atrás dos óculos de sol rachados. Sun-Ni sentiu-se estranhamente atencioso após sua conversa com Saint Tiris. Ele não tinha certeza de que concordava com suas opiniões intransigentes, mas havia uma coisa que Skitid havia dito que era inquestionavelmente verdade. A vida era, de fato, imprevisível. Tenha seu próprio relacionamento com Asteili e Saint. Sun-Ni não conhecia Saint Tiris muito bem, nem compartilha nenhum de seus princípios, mas ele se viu respeitando muito o severo transcendente. Ele também gostava de Mestre Huan. Os três até compartilharam um pouco de história. Vários anos atrás, Sun-Ni não tinha nada além de desprezo pelos legados. Ele os considerava pessoas arrogantes, perigosas e odiosas, alguém que não merecia os privilégios injustos que lhes eram concedidos por nada, exceto por direito de primogenitura. Quem pensaria que ele valorizaria e admiraria alguns deles, um dia? Tome Cassê também. Quando ela entregou seu segredo a Nepis na Costa Esquecida, Sun-Ni pensou que era o momento mais sombrio de sua vida. E, no entanto, se ela não tivesse feito essa escolha, ele teria ficado atrás de um dorminhoco. Sun-Ni não tinha como saber se teria sobrevivido à mesma jornada que Shanjingstar. O que ele sabia, porém, era que Raina estaria morto se não fosse por seu retorno. Se Sun-Ni não estivesse lá para conter a maré da criatura do pesadelo avançando em sua escola, sua irmã teria sido destruída pelas abominações violentos. Havia muitos casos assim para contar. A vida era imprevisível, e ninguém podia prever as reviravoltas do destino. Exceto Eaver, talvez. Até oráculos como Cassie só podiam ver vislumbres, cegos ao contexto e impotentes para mudar o resultado. Então, onde isso o deixou? O mesmo lugar onde eu comecei, eu acho. Um tolo ignorante lutando contra algo que ele nem conseguia compreender. A Antártica, pelo menos, era terrivelmente direta. Com um suspiro, Sun-Ni afastou os fios de cabelo dos olhos e sentou-se perto de Winter e Dali. Suas mãos estavam doendo por uma luta simples. Quanto mais temos que esperar, caramba? Dali espiou para ele com um sorriso tão fraco que era quase inexistente. Descanse enquanto pode. Você vai se arrepender de que essa calma não tenha durado mais, muito em breve. Sun-Ni sorriu e desviou o olhar, olhando para um esquadrão de soldados que passava. Os soldados estavam agindo um pouco estranhos, aderindo meticulosamente às partes mais iluminadas da muralha e acelerando seus passos nas áreas mais escuras. Seus rostos estavam sombrios e nervosos. Ele franziu a testa. O que há com eles? Winter virou a cabeça um pouco, estudando os soldados. Hã? Você não ouviu os rumores? Sun-Ni pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Que rumores? O arqueiro acendido riu. Você realmente deveria sair do seu APC com mais frequência, sabia? Bem, de qualquer maneira. Há muitas histórias assustadoras se espalhando entre os refugiados hoje em dia, uma mais absurda que a outra. A história mais recente é que há um espectro de sombras perseguindo a cidade, escondendo-se em algum lugar na escuridão. Aparentemente, atrai as pessoas para longe da luz, para nunca mais serem vistas. Respirou fundo e acrescentou um tom mais sombrio. Embora, talvez haja alguma verdade nisso. Os soldados geralmente não são facilmente assustados, mas como você pode ver, eles estão no limite. Muitos desaparecimentos ultimamente. Ensolarado e franzido. Em uma cidade de 200 milhões, certamente haveria alguns desaparecimentos. Especialmente com o Nightmare Spell infectando pessoas de esquerda e direita. No entanto, ele se sentiu preocupado. Um espectro de sombras. Que estava no beco dele, não. Também poderia haver uma explicação diferente para o aumento do número de desaparecimentos. O terror do Lu-49 era conhecido por iniciar suas refeições dessa maneira. De qualquer forma,
Ele sentiu algum desconforto. Uma criatura das sombras. Eu não sei. Eles são extremamente raros. Eu só conheci um na natureza, e mesmo isso estava dentro de um Nightmare. Não tenho certeza se algum sobreviver até hoje. Bem, havia um pequeno bastardo que pegou um pedaço de sua carne. Os catadores precisavam devorar um cadáver para herdar novas habilidades ou algum pedaço de carne seria suficiente. Quais foram as chances do vil Gremlin desenvolver uma afinidade com as sombras? Dali simplesmente deu de ombros. Se há algo estranho acontecendo, o comando do exército já deveria estar investigando. Como não fomos oficialmente informados, os rumores são infundados ou os incidentes não são graves o suficiente para informar os irregulares. Independentemente disso, devemos nos concentrar na tarefa em questão. Como se estivesse na hora, havia o som de passos leves, e o mestre Jet se aproximou mais ao longo da parede. Os membros de sua coorte, agora menos do que antes, se seguiram. Ela olhou em volta brevemente e disse: acabei de receber a palavra. Juan e seu povo estão se aproximando. A nuvem devoradora está em um frenesi. Não sei o que eles fizeram, mas funcionou. Prepare-se. O resto da força defensora parecia ter recebido a mesma notícia. Ao longo do trecho sul do muro, uma enxurrada de atividades começou. Os soldados estavam checando suas armas pela última vez, o Alkenny estava convocando suas memórias. As equipes de armas ferroviárias estavam terminando apressadamente os procedimentos de manutenção e transportando caixas de balas de tungstênio mais próximas dos mecanismos de alimentação. Milhares de torres ganharam vida, virando seus barris duplos em direção ao céu. Ensolarado levantou-se e esticou-se, respirando o ar frio do inverno. Olhando para os membros de sua coorte, ele sorriu. O mesmo arranjo da última vez. Felizmente, não Gar. Na verdade, não importa. Não estou dizendo isso em voz alta. Apenas faça bem e não morra. Capítulo 1006. De pé na muralha e olhando para a fria escuridão além, Sun-Ni tinha uma expressão contemplativa no rosto. O vento cheirava a neve, enquanto brincava com seus cabelos negros, que já haviam crescido um pouco demais. O luar pálido permeava o ar, não conseguindo alcançar a terra devastada. O inteiro e Dali estavam sentados nas proximidades, apoiando-se no parapeito de liga da parede e compartilhando um frasco. Os dois capitães pareciam calmos, um de sua maneira relaxada habitual, o outro solene e sério. Quando o conteúdo do balão acabou, Winter suspirou e olhou para Sun-Ni. Você parece terrivelmente sério hoje. Ele permaneceu por um momento, depois deu de ombros. Apenas pensando em coisas. Ela não pressionou, contente em descansar com os olhos escondidos atrás dos óculos de sol rachados. Sun-Ni sentiu-se estranhamente atencioso após sua conversa com Saint Tiris. Ele não tinha certeza de que concordava com suas opiniões, intransigentes, mas havia uma coisa que Skitid havia dito que era inquestionavelmente verdade. A vida era, de fato, imprevisível. Tenha seu próprio relacionamento com Asteili e Saint. Sun-Ni não conhecia Saint Tiris muito bem, nem compartilhe nenhum de seus princípios, mas ele se viu respeitando muito o severo transcendente. Ele também gostava de Mestre Juan. Os três até compartilharam um pouco de história. Vários anos atrás, Sun-Ni não tinha nada além de desprezo pelos legados. Ele os considerava pessoas arrogantes, perigosas e odiosas, alguém que não merecia os privilégios injustos que lhes eram concedidos por nada, exceto por direito de primogenitura. Quem pensaria que ele valorizaria e admiraria alguns deles, um dia? Tome Cassie também. Quando ela entregou seu segredo a Nepis na Costa Esquecida, Sun-Ni pensou que era o momento mais sombrio de sua vida. E, no entanto, se ela não tivesse feito essa escolha, ele teria ficado atrás de um dorminhoco. Sun-Ni não tinha como saber se teria sobrevivido à mesma jornada que Shanjing está. O que ele sabia, porém, era que Raina estaria morto se não fosse por seu retorno. Se Sun-Ni não estivesse lá para conter a maré da criatura do pesadelo avançando em sua escola, sua irmã teria sido destruída pelas abominações violentos. Havia muitos casos assim para contar. A vida era imprevisível, e ninguém podia prever as reviravoltas do destino. Exceto haver, talvez. Até oráculos como Cassie só podiam ver vislumbres, cegos ao contexto e impotentes para mudar o resultado. Então, onde isso deixou? O mesmo lugar onde eu comecei, eu acho. Um tolo ignorante lutando contra algo que ele nem conseguia compreender. A Antártica, pelo menos, era terrivelmente direta.
Com um suspiro, Sun-Li afastou os fios de cabelo dos olhos e sentou-se perto de Teridali. Suas mãos estavam doendo por uma luta simples. Quanto mais temos que esperar, caramba? Dali espiou para ele com um sorriso tão fraco que era quase inexistente. Descanse, enquanto pode. Você vai se arrepender de que essa calma não tenha durado mais, muito em breve. Sun-Li sorriu e desviou o olhar, olhando para um esquadrão de soldados que passava. Os soldados estavam agindo um pouco estranhos, aderindo meticulosamente às partes mais iluminadas da muralha e acelerando seus passos nas áreas mais escuras. Seus rostos estavam sombrios e nervosos. Ele franziu a testa. O que há com eles? Winter virou a cabeça um pouco, estudando os soldados. Hã? Você não ouviu os rumores? Sun-Li pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Que rumores? O arqueiro acendido riu. Você realmente deveria sair do seu APC com mais frequência, sabia? Bem, de qualquer maneira. Há muitas histórias assustadoras se espalhando entre os refugiados hoje em dia, uma mais absurda que a outra. A história mais recente é que há um espectro de sombras perseguindo a cidade, escondendo-se em algum lugar na escuridão. Aparentemente, atrai as pessoas para longe da luz, para nunca mais serem vistas. Respirou fundo e depois acrescentou em um tom mais sombrio. Embora, talvez haja alguma verdade nisso. Os soldados geralmente não são facilmente assustados, mas como você pode ver, eles estão no limite. Muitos desaparecimentos ultimamente. Ensolarado franzido. Em uma cidade de 200 milhões, certamente haveria alguns desaparecimentos. Especialmente com o Nightmare Spell infectando pessoas de esquerda e direita. No entanto, ele se sentiu preocupado. Um espectro de sombras. Que estava no beco dele, não. Também poderia haver uma explicação diferente para o aumento do número de desaparecimentos. O terror do Lu-49 era conhecido por iniciar suas refeições dessa maneira. De qualquer forma, ele sentiu algum desconforto. Uma criatura das sombras. Eu não sei. Eles são extremamente raros. Eu só conheci um na natureza, e até isso estava dentro de um Nightmare. Não tenho certeza se algum sobreviver até hoje. Bem, havia um pequeno bastardo que pegou um pedaço de sua carne. Os catadores precisavam devorar um cadáver para herdar novas habilidades ou algum pedaço de carne seria suficiente. Quais foram as chances do Vilgremlin desenvolver uma afinidade com as sombras? Dali simplesmente deu de ombros. Se há algo estranho acontecendo, o comando do exército já deveria estar investigando. Como não fomos oficialmente informados, os rumores são infundados ou os incidentes não são graves o suficiente para informar os irregulares. Independentemente disso, devemos nos concentrar na tarefa em questão. Como se estivesse na hora, havia o som de passos leves, e o mestre Jet se aproximou mais ao longo da parede. Os membros de sua coorte, agora menos do que antes, se seguiram. Ela olhou em volta brevemente e disse, acabei de receber a palavra. Juan e seu povo estão se aproximando. A nuvem devoradora está em um frenesi. Não sei o que eles fizeram, mas funcionou. Prepare-se. O resto da força defensora parecia ter recebido a mesma notícia. Ao longo do trecho sul do muro, uma enxurrada de atividades começou. Os soldados estavam checando suas armas pela última vez, o Alkenir estava convocando suas memórias. As equipes de armas ferroviárias estavam terminando apressadamente os procedimentos de manutenção e transportando caixas de balas de tungstênio mais próximas dos mecanismos de alimentação. Milhares de torres ganharam vida, virando seus barris duplos em direção ao céu. Ensolarado levantou-se e esticou-se, respirando o ar frio do inverno. Olhando para os membros de sua coorte, ele sorriu. O mesmo arranjo da última vez. Felizmente, não na verdade. Não importa. Não estou dizendo isso em voz alta. Apenas faça bem e não morra. Capítulo 1007 A queda do Falcão Scott 25. Logo, o horizonte distante ficou nebuloso com uma infinidade de horrores voadores. A cena era assustadoramente familiar. A única diferença de sua última tentativa de destruir a nuvem devoradora foi que, hoje, a paisagem era iluminada pelo pálido luar. Que havia menos irregulares vigiando na parede. Sun-Li observou silenciosamente Winter, que estava se preparando para desencadear o inferno. Mais uma vez, ela estava cercada por várias memórias misteriosas e, mais uma vez, uma coorte de despertados usou seus aspectos para aumentar seus poderes.
Ele estava a várias distâncias na companhia de Master Jet e Dali. Nenhum dos três participaria da barragem, conservando sua potência para que a sorte caçasse e matasse o tirano. A atmosfera era tensa, mas não tão opressiva quanto a primeira batalha contra o enxame angustiante. Na batalha de liga à sua frente, um homem de armadura de couro estava sentado com os olhos fechados, meditando. Os flocos de neve caindo giravam de maneiras estranhas ao seu redor, como se seguissem caminhos invisíveis. Ele era um dos despertados de Dali, e alguém de quem Sun Ni conhecia. O homem possuía a capacidade de abrir fendas espaciais estáveis, e tinha sido um dos candidatos que consideraram montar a coorte. Como ninguém sabia onde o tirano iria cair depois de ter suas asas cortadas por Huan, a equipe de ataque precisaria contornar o perímetro da parede rapidamente. Se Huan conseguiu. Deuses! Ao ouvir o sussurro silencioso de Dali, Sun Ni observou-o e viu arcos de raio dançando profundamente dentro do enxame distante. Seu rosto empalideceu um pouco. Eles estão dentro. Parecia que Huan e o clã Awakened of Tiwit Feather estavam levando a nuvem devoradora para a cidade com o cheiro de seu próprio sangue. De repente, a tarefa de matar o tirano do enxame parecia ainda mais pesada do que antes. E daí? Nada mudou. Sun Ni tinha algumas contingências, pelo menos. Saint e Nightmare estavam atualmente guardando uma das brechas na parede. Se os três mestres se mostrassem inadequados, suas sombras os ajudariam a alcançar e matar a ninhada do enxame. Ou era pai? Quem se importa? Sun Ni apertou os punhos e viu a horda de horrores voadores se aproximar rapidamente do Falcon, Scott. Logo, os sistemas de defesa da cidade abriram fogo mais uma vez, e o Inter também. A massa de bestas de ninhada obscureceu o céu, abafando a luz da lua. Em frente ao enxame, uma horda de criaturas de pesadelos se moveu, aparentemente tão desesperada para escapar dela quanto os humanos. Presos entre a nuvem devoradora e a parede do Falcon Scott, eles se lançaram na barreira da liga, morrendo, em partitura sob a enxurrada de balas e flechas. De alguma forma, a batalha de hoje parecia mais frenética, mais terrível. Gritos e uivos de abominações fundidos com gritos humanos, todos desaparecendo no farfalhar de inúmeras asas de couro. Uma expressão sombria apareceu no rosto de Soul Reaper. Agarrando seu glaive, ela disse, espere. Aguarde o sinal. No momento, tudo dependia de Huan e seu despertado. Eles tiveram que atrair o tirano para a frente e trazê-lo ao chão, para que as três elites ascendentes da companhia irregular pudessem resolver, encontrá-lo, e termine a criatura de uma vez por todas antes que ela escapasse. Segundos se passaram, depois minutos, mas a indicação prometida não estava chegando. Sun Ni sentiu seus nervos chegarem a um ponto de ruptura quando uma sombra rápida caiu de repente do céu. Não era uma fera de ninhada, no entanto, era uma jovem mulher acordada vestindo as cores brancas de seu clã, sua armadura decorada com belas gravuras de penas de falcão. E marcado com sangue. Sun Ni lembrou-se de vê-la várias vezes no santuário, quando Skitid ainda havia governado as ilhas Shined. A jovem pousou sem graça na batalha e cambaleou, mantendo o equilíbrio. Então, ela observou, deu um passo em direção ao mestre Jet e tropeçou. Dali a pegou e apoiou, com o rosto sombrio. Soul Reaper franziu a testa. O que aconteceu quando nos enviaram um sinal? Onde está o tirano? A jovem rangeu os dentes e depois disse rouca, com a voz cheia de ira, há dois deles. Demorou alguns segundos para suas palavras se registrarem. Ensolarado amaldiçoado é, observado na massa escura do enxame que obscureceu o céu. 2 tiranos. Como faz algum sentido? O rosto de Jet tremeu. Ela olhou para a jovem por um momento e perguntou uniformemente, então, onde eles estão? O legado apoiou-se em Dali e virou-se levemente para enfrentar a nuvem devoradora. O sinal. Como se respondesse suas palavras, 2 esferas radiantes de luz apareceram subitamente à distância, rasgando a escuridão. Um no fundo do enxame, do outro lado do campo de extermínio. O outro, inesperadamente, estava ainda mais distante, mas em uma direção diferente, a oeste da cidade, perto do oceano. A nuvem devoradora mal chegara lá. Seu trabalho foi feito, a jovem da pena branca soltou um sinal e caiu, perdendo a consciência. Dali latiu alguma coisa, e um de seus homens, provavelmente o curandeiro, atirou de suas mãos. Os 3 mestres se entreolharam brevemente.
Mestre Jet proferiu um juramento que faria Sun-Yi corar se a situação fosse um pouco menos terrível e depois sorria sombriamente. Acho que vamos ter que nos separar. Ela observou entre as esferas distantes da luz, depois suspirou e moveu os ombros, como se quisesse afrouxar os músculos. Eu vou pegar o Su. Ensolarado, Knid. Vocês dois vão para o oeste e lidam com o segundo tirano. Faça isso. Sun-Yi pescou algumas vezes e deu um passo à frente. Mas ela levantou a mão, parando-o. Isso é uma ordem. Não há tempo a perder. Com isso, Jet começou a convocar uma memória. Antes que o turbilhão de faíscas brancas se manifestasse na realidade, Soul Reaper já estava se movendo, pulando sobre o parapeito da muralha para desaparecer na névoa da neve caindo abaixo. Sun-Yi cerrou os dentes. Quando ele se virou, havia um portal cintilante no ar à sua frente, levando ao ponto na parede ocidental não muito distante de onde a esfera de luz ainda queimava no ar. Dali já estava indo em direção a ela, seu capacete se tecendo da luz. Sun-Yi seguiu. Antes de entrar na brecha espacial, no entanto, L enviou um comando mental para Saint. Poucos segundos depois que Soul Reaper pousou no chão devastado além do campo de extermínio, um piloto sombrio saltou através da brecha na parede e seguiu. Capítulo 1008 A queda do Falcão Scott 26. Passar pela fenda espacial não teve diferença em dar um passo mundano. Foi apenas um pouco desorientador, a mudança repentina da paisagem, a direção do vento, a mudança sutil no tom dos armamentos de tiro. Para Sun-Yi, foi especialmente assim, porque ele também podia sentir que as sombras ao seu redor eram totalmente diferentes. No entanto, não havia tempo a perder por estar confuso. Forçando-se a se concentrar, seguiu dali até a beira do muro e espiou para baixo. Muito abaixo, havia um trecho de terra inundado por abominações atacantes, com bestas pululando acima delas. E atrás delas, à beira de um penhasco alto que descia em direção à costa. A extensão escura do oceano se estendia até onde os olhos podiam ver, o luar dançando em sua superfície preta e inquieta. A esfera da luz estava lentamente ficando mais fraca quando queimava em algum lugar acima e além do penhasco. Dali falou, sua voz soando levemente abafada pelo capacete. Teremos que abrir caminho. Sun-Yi sentiu. Eu vou limpar o caminho, você segue. O pecado do consolo já estava se manifestando em sua mão, e sombras estavam envoltas em torno de seu corpo, enchendo de resiliência e força. A Marblichel também foi aumentada. Sun-Yi permaneceu por um momento. E quando chegamos ao tirano? Não podemos permitir que ele escape, e com o mestre Jet desaparecido. O mestre robusto balançou a cabeça. Eu vou prendê-lo e nós, dentro da barreira. Então, ou o tirano morre, ou nós morremos. Ninguém vai escapar. Sun-Yi já tinha visto uma das barreiras de Dali, aquela que permitia que as coisas passassem por dentro, mas bloqueava tudo o que vinha do lado de fora. Hoje, ele veria o segundo, que funcionava ao contrário. Mais do que isso, ele ficaria preso dentro daquela barreira com um maldito tirano caído. Se eles queriam ter certeza do resultado, não havia melhor maneira. Ótimo. Eu vou então. Desce em alguns segundos. Em vez de convocar a ala negra, Sun-Yi simplesmente se transformou em uma sombra, deslizou sobre a borda da muralha e deslizou rapidamente pela superfície da parede. Em um momento, ele já estava no chão, emergindo da escuridão com o Jade Jian girando no ar. Quando Dali pousou atrás dele, usando algum tipo de cor da memória, meia dúzia de abominações já estavam sangrando no chão. Os defensores naquela seção do muro já haviam recebido ordens para apoiar sua surra também, trocando fogo para ajudar os ascensos a criar um corredor através da massa da criatura do pesadelo. É verdade que eles estavam espalhados demais entre a nuvem devoradora e as abominações que atacavam a parede em uma tentativa desesperada de escapar do enxame, então os resultados foram modestos. Pelo menos Sun-Yi não precisou se preocupar em pegar uma rodada de tungstênio com as costas. Maldito! Ótimo! Sun-Yi e Dali avançaram, abrindo caminho através da maré de criaturas de pesadelos frenéticas. O mestre robusto usou seu escudo de aquecedor e sua pesada massa flangeada para esmagar e quebrar as abominações, arremessando seus corpos para fora do caminho. Sun-Yi simplesmente cortou através deles, tornando o corpo hediondo com a lâmina de jade do pecado do solo. No entanto, havia muitos inimigos para matar. Mesmo que a armadura de prato de Dali facilmente encolheu os ombros golpe após golpe,
E Sun-Ni poderia simplesmente ignorar a maioria dos ataques do que passaram por suas defesas. O peso da horda ameaçava empurrá-los de volta. Mais do que isso, eles eram constantemente abordados pelas bestas de ninhada de cima, tornando muito mais difícil permanecer vivo. Por enquanto, eles não haviam encontrado uma criatura poderosa o suficiente para ser uma ameaça letal traço, que era uma prova de quão incrivelmente duráveis os dois mestres eram. Mas era apenas uma questão de tempo. Sun-Ni rosnou e depois chamou as sombras. Instantaneamente, mãos escuras se aguaram do chão, agarrando as abominações e jogando-as de lado, ou rasgando seus corpos em pedaços. Cadeias negras chicoteadas no ar, obliterando bestas de ninhada pulmonar. Se você tem uma boa ou duas memórias, use-as agora. Dali bateu uma abominação saltitante com seu escudo, transformando seu corpo em pasta sangrenta e arrancou algo do cinto. No momento seguinte, houve um flash ofuscante e, em seguida, um som semelhante ao rugido de um dragão furioso sacudiu o mundo. Sun-Ni cheirou a carnificina antes de testemunhá-la. Diante deles, um caminho mórbido de cadáveres carbonizados atravessou a horda. Dali empurrou Sun-Ni para a frente e pulou na brecha momentânea na massa de criaturas de pesadelos. Essa tem que acumular cobranças por um longo tempo. Não poderemos usá-lo contra o tirano. Sun-Ni rosnou enquanto corria. Precisamos encontrar o maldito bastardo primeiro. Não se segure. Alguns minutos de matança frenética e depois, agredidos, mas vivos, chegaram à beira do penhasco e mergulharam. Sun-Ni voltou a se transformar em uma sombra, enquanto Dali utilizava uma corda encantada com um gancho vicioso amarrado ao seu fim. O gancho havia sido impiedosamente empurrado para a carne de uma criatura de pesadelo especialmente maciça apenas um segundo antes. Na praia de pedra, havia muito menos abominações. Alguns deles já haviam sido limpos até os ossos pelos animais da ninhada, enquanto outros estavam vivos e cheios de fúria assassina. A alguma distância, Sun-Ni podia ver as paredes altas da fortaleza portuária e as formas de navios gigantescos descansando nas ondas. Quando ele olhou em volta em busca de suas presas, algo voou da escuridão, forçando-o a pular de lado. Acabou sendo um pedaço enorme de carne sangrando que havia sido o torso de uma criatura de pesadelo aparentemente apenas alguns momentos atrás. Olhando para onde veio o pedaço de carne, Sun-Ni testemunhou uma visão arrepiante. Lá à frente deles, a meio caminho da água escura, um ser imponente sendo cercado por uma multidão de abominações. 6 pernas segmentadas, uma cauda com um ferrão comprido, asas de couro rasgadas e quebradas. E 3 motos circulares aterradoras balançando nas pontas de pescoços longos. Enquanto ele observava, uma das mandíbulas da monstruosidade caiu, mordendo o corpo de uma poderosa criatura do pesadelo. Com uma reviravolta violenta, a criatura se desfez, rios de sangue e vísceras derramando sobre as pedras frias. Ao mesmo tempo, as outras 2 mandíbulas trituraram mais algumas abominações, engolindo grandes pedaços delas inteiras. O ferrão da cauda disparou para a frente com velocidade ofuscante, perfurando o outro e bombeando veneno em seu corpo convulsivo. Sun-Ni olhou para a cena macabra com ressentimento sombrio. Tenha cuidado com o que deseja, eu acho. Eles descobriram o tirano da nuvem devoradora. Capítulo 1009 A queda do Falcão Scott 27. Enquanto Sun-Ni observava, o tirano separou várias outras abominações, devorando sua carne com suas 3 enormes mandíbulas. Esta criatura estava a par do Senhor dos Mortos que Sun-Ni havia enfrentado nas catacumbas abaixo da Cidade Negra. Naquela época, ele era apenas um dorminhoco. Agora, ele era um ascenso, e um anormalmente poderoso nisso. Suas sombras leais estavam dispostas, mas ele foi acompanhado por Dali. Não havia razão para que essa luta fosse muito difícil. No entanto, eles tiveram um grande problema. Quanto mais criaturas de pesadelos o tirano matava e devorava, mais revigorado parecia. Os horríveis ferimentos nas asas já estavam cicatrizando e, muito em breve, a monstruosidade seria capaz de voar novamente. Sun-Ni não podia permitir que isso acontecesse. Olhando para Dali com uma expressão grave, ele disse, é agora ou nunca. Acima deles, um enxame de bestas de ninhada se separava da massa escura da nuvem devoradora, correndo para proteger seu governante. Dali acenou com a cabeça e silenciosamente avançou, aproximando-se do tirante para prender a monstruosidade, e os 2 com ele, dentro de uma barreira de energia cintilante. Sun-Ni seguiu,
cortando várias abominações que tentaram impedir sua passagem. No entanto, a monstruosidade imponente parecia ter sentido a ameaça que avançava, ou talvez se cansasse dos ataques implacáveis das outras criaturas de pesadelos. De repente, pulou, voando alto no ar, com as asas quebradas erguendo um poderoso vendaval. O tirano não conseguiu permanecer no ar por muito tempo, pelo menos ainda não, mas conseguiu criar alguma distância entre si e os perseguidores. Então, movendo-se com uma velocidade impressionante, virou-se na direção da fortaleza do porto. E correu. Os olhos de Sun Yi se estreitaram. Danação! Ele levou apenas uma fração de segundo para tomar uma decisão e gritar: eu vou desacelerar. Peguei o mais rápido possível e monte a barreira. Com isso, ele deixou Dali para trás e se transformou em uma sombra rápida. Voando com uma velocidade terrível pela praia de pedra, Sun Yi perseguiu o tirano. A monstruosidade avançou como um trem em alta velocidade, suas 6 pernas transformando inúmeras pedras em escombros e poeira. Suas asas estavam curando cada vez mais. Perto o suficiente da fortaleza portuária para ser visto de suas muralhas, Sun Yi finalmente ultrapassou a monstruosidade e pulou da sombra bem em frente a ela. O pecado do consolo brilhou, cortando um dos membros da criatura, e caiu pesadamente no chão. Ele mal conseguiu se esquivar do corpo maciço, mas no momento seguinte, o ferrão do tirano já estava disparando pelo ar, voltado para o coração. Ah! Sun Yi bloqueou o espigão assustador com o apartamento do Jade Jian, ao mesmo tempo em que tornava seu corpo o mais pesado possível. O impacto o empurrou para trás, com os pés deixando 2 sulcos nas pedras. A monstruosidade lutou para se levantar, mas uma dúzia de mãos pretas do jato se ergueu do chão, agarrando-a e pressionando-a. 3 pescoços longos do tirano torciam como cobras. 2 mandíbulas morderam as mãos das sombras, rasgando-as, enquanto a terceira voou em direção a Sun Yi. Olhando para o repulsivo círculo carnudo cheio de presas afiadas, ele estremeceu e percebeu que a coisa poderia engoli-lo inteiro. Sun Yi mudou seu peso e correu para o lado, esquivando-se por pouco da boca e depois atacou com o pecado do solo. Quando uma ferida sangrenta apareceu no pescoço da abominação, um lamento de cortar a orelha bateu nele como um martelo. As sombras que ele havia manifestado estavam praticamente desaparecidas, e o tirano não estava nem perto de ser imobilizado. Sun Yi poderia desperdiçar mais essência criando instrumentos de sombra. Talvez até envolver a monstruosidade e a si mesmo em uma cúpula grande. Mas, o que ele realmente precisava fazer era danificar suas asas. Infelizmente, a monstruosidade estava ferozmente determinada a protegê-los. Assim que Sun Yi tentou se aproximar das asas da abominação, seu ferrão, 3 mandíbulas e 5 pernas restantes vieram atrás dele. Ele lutou para evitar o furacão de ataques, dançando entre eles como um acrobata de mente. Fragmentos de pedra e areia molhada erguiam-se como uma nuvem no ar. Maldição! Os movimentos do tirano estavam ficando mais frenéticos e caóticos. Sua mente estava sendo agredida pelo Sinister Whisper, da espada amaldiçoada a traço. O efeito do charme também persistiria, deixando a monstruosidade totalmente louca. Curiosamente, o mesmo comportamento errático parecia estar se repetindo nos seus acima deles, onde uma grande parte do enxame devoradouro parecia ter perdido muito de sua coesão antinatural. Eles só deixariam de ser uma ameaça para a cidade quando os 2 tiranos estivessem mortos. A abominação maciça entendeu que havia algo estranho acontecendo com sua mente também. Ele tentou se soltar e se abaixou no chão, como se estivesse se preparando para pular novamente. Só que desta vez suas asas poderiam ter sido curadas o suficiente para permitir que o tirano voasse. Não. Antes que pudesse escapar, no entanto, uma cúpula de energia cintilante apareceu de repente ao seu redor. O tirano pulou, bateu no telhado da cúpula e caiu de volta. Figura fortemente blindada de Dali bateu em seu corpo, uma massa flangeada caindo para esmagar outra das pernas da criatura. Os 3 estavam agora trancados dentro da barreira. O tirano não seria mais capaz de escapar. No entanto, a cúpula de energia não era particularmente grande. Mal englobava o enorme corpo da monstruosidade a lá de alguns metros da costa de pedra ao seu redor, deixando Sun Yi e Dali sem espaço para manobrar. Era como estar trancado em uma pequena gaiola com um tigre faminto e com muita raiva. Se o tigre era do tamanho de um pequeno prédio, tinha 3 cabeças e possuía a cauda de um escorpião.
E também havia sido levado à insanidade raivosa por uma espada de jade sussurrando. Porcaria! O tirano lamentou novamente, sua voz estridente cheia de loucura e fúria. Então, subiu do chão e todo o inferno se soltou. Capítulo 1010 A queda do Falcão Scott 28. Preso na pequena bolha da barreira energética, o tirano se transformou em um furacão assassino. Movendo-se com a velocidade que era surpreendente para uma criatura tão grande, ela se debateu e girou, tentando rasgar os humanos odiosos. Sun-Yi e Dali conseguiram evitar ou desviar a enxurrada de ataques devastadores, por enquanto, mas evitar serem esmagados pela massa da monstruosidade frenética era ainda mais difícil. A barreira era pequena demais para se afastar, deixando-os sem escolha a não ser tentar montá-la. Essa não tinha sido uma boa escolha. Mesmo nas costas do tirano, as 3 mandíbulas e o ferrão podiam atacá-las livremente. Mais do que isso, a abominação rolou instantaneamente no chão, jogando-os fora. Sun-Yi mal evitou ser enterrado sob a montanha de carne. Apenas alguns segundos depois que Dali ergueu a barreira, ele sentiu o sabor salgado, de sangue na língua. Ambos ascendidos foram agredidos e feridos. Claro, o tirano também não estava ileso. 3 de suas pernas se foram, seu corpo estava coberto por uma infinidade de cortes profundos e um de seus pescoços estava a meio caminho de ser cortado. Melhor ainda, a criatura parecia ter se rendido aos seus instintos mais primordiais, levados à loucura pelo pecado do solo. A raiva bestial do tirano era aterrorizante, mas teria sido muito mais perigoso combater a monstruosidade se tivesse mantido seu intelecto desumano. Um inimigo inteligente era infinitamente mais mortal que um sem sentido. Agora, tudo o que eles tinham que fazer era derrubá-lo. Corte sua cabeça. Estou tentando. O escudo de Dali estava preso em um dos pescoços do tirano e, quando Sun-Yi gritou, ele martelou sua borda com sua massa, como se estivesse enfiando um prego na madeira. O escudo do aquecedor cortou a carne das abominações como uma lâmina, fazendo com que um rio de sangue preto se derramasse nas pedras. Meio surdo pelo grito da criatura, Sun-Yi manifestou uma parede de sombra para defender Dali de uma das 2 mandíbulas restantes. O muro quebrou sob o ataque monstruoso, mas naquela época os ascensos havia martelado seu escudo uma última vez, e uma das cabeças do tirano voou. Droga! Depois disso, Sun-Yi teve que se preocupar consigo mesmo. A criatura ferida mudou, batendo na barreira com a massa iminente de seu corpo. Bonnie e Ave Marbliche o salvaram de ser transformado em pasta sangrenta, mas ele ficou preso, esmagado e incapaz de respirar. O que é pior, não houve escapatória. Bem, para a maioria das pessoas. Sun-Yi simplesmente se dissipou na sombra projetada no corpo da criatura pela barreira cintilante e apareceu do outro lado da abominação, sua espada já caindo para morder o lado. Assim, a terrível batalha continuou. Sun-Yi e Dali estavam a um erro de serem muito feridos ou mortos a cada momento, mas nenhum deles havia cometido esse erro ainda. Com o passar do tempo, seu inimigo ficou cada vez mais frenético, mas os 2 mestres só se tornaram mais eficazes em suas tentativas de massacrá-lo. Eles estavam aprendendo a machucá-lo melhor a cada golpe, esquiva e passo. A armadura de Dali rachou, mas, em troca, o ferrão do tirante foi quebrado pela pesada massa flangeada. Sun-Yi agora estava sangrando de um corte profundo acima do olho esquerdo, mas, em troca, uma das mandíbulas de tirante estava com metade das presas. Usando uma abertura momentânea criada pela monstruosidade e jogando todo o seu peso contra a barreira, Sun-Yi finalmente conseguiu se posicionar para um ataque total. Ele correu para frente, acendendo a luz do corpo para criar impulso e cortou o pecado do solo através da base de um dos pescoços da criatura. O Jade Jian parecia rir, enquanto cortava a pele dura, os músculos do aço e os ossos inquebráveis do tirano, emergindo do outro lado do pescoço em uma fonte de sangue. A segunda das 3 mandíbulas caiu no chão. Mais um. Dali recebeu um golpe de terra no escudo e voltou com um grunhido baixo. Sua mão tremeu um pouco. A barreira não vai durar muito mais tempo. Nós devemos nos apressar. Sun-Yi não precisava ser lembrado. Ele já sentia que as sombras ao seu redor estavam mudando, a energia cintilante estava ficando mais fraca toda vez que o tirano batia nela. Até agora, a maior parte de seu brilho já havia desaparecido. Mas a criatura também havia perdido a maioria de suas armas. Estava sangrando muito, mutilado e ferido, sua velocidade diminuindo gradualmente.
Sun-Yi sabia que não baixava a guarda. Esses últimos momentos eram frequentemente os mais mortais, tanto porque os combatentes humanos tendiam a ficar confiantes demais quando a vitória se aproximava, e porque seus inimigos frequentemente abandonavam toda cautela em uma última tentativa desesperada de destruir a oposição e sobreviver. Ainda assim, isso teve que terminar rapidamente. Risque. O pensamento passou por sua mente, mas Sun-Yi já estava se movendo. Empurrando-se para frente, ele desviou um golpe de relance da cauda da criatura e bateu no tirano como uma bala de canhão. Jogada fora do equilíbrio, a monstruosidade cambaleou e depois se lançou em um feroz ataque de retaliação. Sun-Yi conseguiu desviar das pernas, mas não da boca. Ele simplesmente cortou com o pecado do solo, sentindo a parte da carne diante da lâmina do jade. Ao mesmo tempo, a criatura se deixou completamente aberta para dar-lhe. O mestre robusto avançou para a frente, sua massa de repente acendeu com um perigoso brilho vermelho. No momento em que se conectou com a base do último pescoço restante do tirante, a cabeça flangeada da massa explodiu com uma luz ameaçadora e algo trovejou. Sun-Yi viu a forma do pescoço da abominação derretendo na furiosa luz vermelha enquanto era despedaçada. Então, por um segundo, ele não conseguiu mais pensar em nada. Momentos antes de morrer, o tirano conseguiu agarrar seu ombro com sua boca e atirar Sun-Yi no ar. Sentindo um pulso de dor lacrimogênea, ele se viu voando para trás da criatura moribunda. Suas costas se conectaram com a barreira enfraquecida e a quebraram, a marblecheu ficando rígida, com o impacto. Sun-Yi pousou graciosamente a uma dúzia de metros do corpo convulsivo do tirano, rolou por mais alguns metros e parou na beira da água. Um gemido dolorido escapou de seus lábios. Isso doeu. Ele se sentou lentamente e olhou para o ombro. O caldeirão de couro do sudário de marionetista foi perfurado em vários lugares, e houve arranhões profundos em sua pele. As presas do tirano, no entanto, não haviam se aprofundado. As lacerações eram rasas. Ele respirou fundo e olhou para cima. No alto, a nuvem devoradora aparecia. Sem rumo e perdida. Sem propósito malévolo guiando o enxame de bestas de ninhada, elas estavam sendo lentamente destruídas pelas defesas da cidade. Saint e Master Jet também devem ter terminado o tirano. Sun-Yi olhou para Dali, que parecia bastante agredido, mas vivo. Nós vencemos. Segundo todos os relatos, ele deveria sentir júbilo e alívio. Embora a batalha não tenha terminado, os irregulares haviam cumprido sua tarefa. Hoje, o primeiro exército iria comemorar uma vitória. No entanto, Sun-Yi não se sentiu aliviado. Em vez disso, ele sentiu frio. Muito, muito frio. E assustado. Que diabos é esse sentimento? Lutando contra um profundo sentimento de desconforto, Sun-Yi estremeceu e virou-se para as ondas negras, com a mão alcançando o punho do pecado do solo. Assim como ele fez, a água se separou e alguém apareceu debaixo. Ensolarado congelou, olhando com olhos arregalados. Seu rosto empalideceu terrivelmente. Havia um homem saindo do oceano, água fluindo de sua armadura. Ele era alto, com uma construção poderosa. Seu cabelo estava escuro e seu rosto sem sangue. Estava vazio, sem uma pitada de emoção escondida em seus olhos vazios. Em vez disso, havia algo diferente neles. Algo vasto, alienígena e aterrorizante. O homem apareceu lentamente da água e deu um passo firme em direção a Sun-Yi, pairando sobre ele como um espectro oco. O olhar vazio de seus olhos vidrados caiu. A mão de Sun-Yi tremeu. Atordoado, ele tentou rastejar de volta e sussurrou com uma voz fraca e trêmula. Ver-me.